Então vamos iniciar a nossa aula de escola dominical. Hoje vamos estudar a lição 9 do terceiro trimestre de 2025. O tema de hoje é uma igreja que se arrisca, é o tema da nossa lição. Na página 2, tem o tema da lição e também o nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 7, versículo 55. Estamos estudando basicamente o livro de Atos, exemplos da igreja primitiva para nós, né? E diz o seguinte: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Bom, a história, ela então gira em torno do personagem, o diácono Estevão, as argumentações e contra-argumentações. Então vai ser um exemplo de uma perseguição que ela começa na questão doutrinária, e termina na violência física. Então, mas ela começa na questão doutrinária. O tempo decorrido, normalmente se coloca essa morte de Estevão e a conversão de Saulo, começa a perseguição e a conversão de Saulo, né? Tudo isso teria acontecido no segundo ano depois de Cristo, depois da morte, depois da morte de Jesus. Então eram 2 anos de história da igreja, mais ou menos, ok? Assim, estimado, que não tem como ser preciso nesse cálculo, ok? Bom, a verdade prática diz: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A lição de hoje, como tem sido essas lições que eu tenho dito para vocês, é um trimestre assim, de lições mais devocionais, né? Lições mais devocionais. A perseguição de Estevão e como ele se mantém firme, como ele ora ao fim, até por aqueles perseguidores, é um exemplo, né, de cristão que nós temos que lutar para sermos, né? Acredito que nós aqui no Brasil, nós não vamos chegar ao ponto, apesar de não ser impossível, mas eu acredito que não vamos chegar ao ponto de sofrer violência física assim, ok? Mas, assim, violência tributária, isso com certeza. Agora, eu também digo que não é impossível que no Brasil tenha violência física como a de Estevão. Por quê? Vocês sabem que em 1964 o comunismo tentou tomar o Brasil. Eles não conseguiram. Nos outros países que eles tomaram, os cristãos sofreram violência física. A matança foi geral. A igreja, na visão dos comunistas, tem que ser controlada. Então não é impossível. As coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, eu falo para algumas pessoas que existe a suspeita de que existe um plano comunista, principalmente vindo da China. Não existe um plano comunista como eles têm uma sede no Brasil já há décadas. E o comunismo, ele tem esses olhos no Brasil porque ele sabe que o Brasil será importante em algumas décadas futuras para produzir alimento. Isso está muito próximo de acontecer. O mundo depende muito de energia? Depende. Mas o mundo também depende muito de alimento. Então, falando dessa questão que é política, né? Não tem jeito, mas nós temos que orar pelo mundo nesse momento, porque as coisas que estão acontecendo no mundo não são normais. Hoje mesmo estava recebendo mensagens do que o Donald Trump está fazendo na Venezuela. Existe realmente o risco daquele louco invadir a Venezuela. Mas uma das questões qual é? É o petróleo venezuelano. E a Venezuela, teoricamente, ela é aliada do Putin. E tem especialistas dizendo que o Trump e o Putin podem ter feito um acordo, que parece que eles fizeram um acordo como, olha, você esquece a Ucrânia nas minhas mãos,
o Putin teria dito. E o Trump teria dito, ó, e você esquece a Venezuela nas minhas mãos. Porque, vamos dizer, logo depois deles sentarem num acordo, o Donald Trump tomou essa atitude aí de começar a cercar a Venezuela. Bom, estou falando isso como uma suspeita aqui dentro da aula do martírio de Estevão, para dizer o seguinte: não é impossível que o Brasil, em algum momento, ele seja tomado pelo comunismo. Não é impossível, porque esse plano nós sabemos que existe há muito tempo. Esse plano nós sabemos que existe há muito tempo. Então temos que continuar orando e também evitar determinadas participações na política. Não? Tem algumas igrejas que estão indo além do normal, como simples cidadãos, mas fazendo do púlpito palanque. E isso pode trazer problema para as igrejas. É isso que o comunismo acusa o cristianismo, de ter interesses políticos, de ter interesse de domínio, porque na história, vocês conhecem a história, eles olham para a história da Igreja Católica e pensam que isso é o cristianismo. Mas o cristão, ele não quer dominar esse mundo. Pelo contrário, o cristão, ele quer ser servo desse mundo. Ele quer servir a humanidade e mostrar à humanidade o caminho correto. Nós temos que ensinar isso para os comunistas. Bom, infelizmente, eu considero até possível, mas eu acho muito difícil. Eu acho que até pelo momento profético que nós estamos, o mundo vai ficar em confusão até o anticristo se manifestar. Essa confusão que está acontecendo, tudo indica que é um preparatório para o anticristo, né? Pois bem, então vamos à leitura bíblica em classe, na página 3, a partir de Atos capítulo 6, versículo 8, que diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bom, vamos considerar aí nesses 2 anos que a igreja está vamos dizer, existindo, ele se destacou como sendo um diácono e também pregando o evangelho e fazendo prodígios. E o que está acontecendo também? Está acontecendo o que nós vimos nas pregações de Pedro, dos apóstolos diante dos sacerdotes e dos fariseus, dizendo que eles haviam matado o Messias. Essa era uma palavra muito pesada para eles, né? Porque o resultado qual seria? O povo olhar para eles e abandonar toda a religião judaica. E eles eram realmente os assassinos, eram eles realmente que tinham matado, né? Então, por isso, eles estão tentando calar os cristãos. O versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada Libertos. Bom, aí vão dar aqui diversos nomes que são interessantes para nós podermos identificar quem são eles na história. Então, basicamente, o que eu trouxe de acréscimo de histórico dentro dessa lição, como eu disse para vocês, é devocional, é dizer quem eram essas pessoas que estavam ali confrontando Estevão. Então, da sinagoga dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Bom, vamos considerar Estevão provavelmente, ele provavelmente fazia parte do povão que, assim, sabiam ler, porque em Israel praticamente todos sabiam ler. Que Deus deu isso como uma lei para Moisés. Olha, o pai tem que ensinar essa lei para o filho, assentado na porta da casa, andando pelo caminho. Então, praticamente todo mundo tinha que saber ler. O povo de Israel praticamente não existe analfabetismo, né? Vamos dizer, eles sempre se dedicaram muito à leitura, porque era algo que estava no lar e ele tinha que ensinar para o filho. Então, provavelmente, Estevão fazia parte dessas pessoas que eles não foram para uma formação especial, como Saulo de Tarso, que estava lá aos pés do grande mestre, que era Gamaliel. Era caríssimo para estar ali. Então, Estevão, provavelmente, ele era uma pessoa que, vamos dizer,
Era uma pessoa de uma formação simples, mas com conhecimento das Escrituras, tanto que ele vai demonstrar, você lendo todo o sermão dele no capítulo 7, você vê que ele conhecia a história do Antigo Testamento, então ele conhecia as Escrituras. Era um leitor da Bíblia, era aquele assembleiano simples, mas que gosta de ler a Bíblia, e normalmente as pessoas falam, é bom de Bíblia, né? O irmão Estevão era assim. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Claro, é claro que os dons espirituais, eles influenciam nessa hora. Eles influenciam nessa hora. Certamente acontece com todos os cristãos. Eu que passo, vamos dizer, todo o tempo em sala de aula, ensinando, em outros momentos pregando, mas principalmente ensinando, e que surgem perguntas e você tem que responder na hora, não? Existem questões que eu respondo que eu, assim, caramba, de onde eu tirei essa resposta? Né? Questões, eu vou citar um exemplo para vocês que eu acho que eu já citei aqui na sala de aula. Certa vez, em 1985, 86, um amigo, estávamos andando, ele me fez uma pergunta, professor, como é aqueles, ele era meu aluno de escola dominical, né? Como é aquelas árvores lá do jardim, né? A árvore da vida, me explica aquilo. Aí eu comecei a explicar a ele e cheguei no ponto que Eva foi responder à serpente, que ela não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ela explicando para a serpente, foi assim que Deus disse. E quando eu fui responder a ele, eu dei uma pausa porque eu percebi, presta atenção nisso, irmão, eu percebi que, na verdade, Eva não tinha falado que ela não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fui repetir o texto para ele, e aí eu percebi que Eva tinha falado, mas da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, a resposta de Eva foi errada. Eu já tinha lido, tanto que eu ia repetir para o irmão, mas quando eu fui repetir para ele, aí o cristão, ele sabe que há uma influência do Espírito Santo, uma influência divina, para eu perceber que, na verdade, a resposta dela estava errada. Eu nunca tinha percebido aquilo, né? E também vou falar para vocês, todo mundo que eu conto isso, as pessoas falam, pastor, também nunca tinha percebido, né? Então, é claro que os dons do Espírito Santo, eles ajudam o cristão na hora da interpretação. Então, aqui eles iriam debater qual era o tema a ser debatido. É um tema que é debatido até hoje entre cristãos e judeus. Se as profecias do Antigo Testamento podem ter se cumprido em Jesus. Eu digo que hoje os nossos argumentos são muito fortes a favor disso. Quem assistiu aí comigo a aula de Atos dos Apóstolos, eu bati muito nesse assunto porque é o tema que o apóstolo Paulo também vai debater e vai dizer claramente que ele mostrava que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo. Então o tema aqui de Estevão é o mesmo que o apóstolo Paulo depois vai defender. Tá ok? É o mesmo. Bom, o versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. O mesmo que tinha acontecido com Jesus, né? Ou seja, a corrupção, porque os sacerdotes de Israel, o israelita que hoje ele debate e ele argumenta com o cristão que Jesus não é o Messias, ele tem que começar a olhar para esses sacerdotes. Eles não eram nem judeus, eles não eram seguidores da religião judaica. Tanto que eles não acreditavam, por exemplo, no profeta Isaías. Os saduceus acreditavam apenas nos livros de Moisés. E as escrituras sagradas, você tem que acreditar nela de forma integral. Se você não acredita, você não é cristão. Se você não acredita, você não é judeu. Tá ok? Então, eles já não eram nem judeus. Não eram seguidores realmente. Tanto que desprezavam parte das escrituras. E eram corruptos também. Para servir ao lado de Herodes e dos romanos, tinha que ser corrupto, né? Versículo 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei.
porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes de Moisés. Bom, aqui só está dizendo, não diz o que Estevão falou, né? Estevão pode ter reproduzido o sermão profético de Jesus, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo que não fosse derribado. Tá bom? E também ter dito que Jerusalém seria destruído. Isso está na profecia de Jesus. E nós sabemos que se cumpriu. Bom, se esse aqui é o segundo ano depois da morte de Jesus, seria o ano 31. O ano 30, 31. Né? A destruição acontece em 39, 40 anos. Então, o sermão profético de Jesus vai ser escrito por Marcos, vai ser reproduzido e depois a destruição vai acontecer. A destruição vai acontecer. Então, a profecia se cumpre. Talvez eles tenham ouvido Estevão reproduzir, tá bom? A mensagem que os apóstolos estavam pregando, que Jesus tinha pregado sobre a destruição de Jerusalém, e eles teriam pervertido essa mensagem, dizendo que Jesus iria destruir o lugar. Bom, se pegando as palavras de Jesus, Jesus disse que seriam destruídos. E também Daniel tinha dito que Jerusalém seria destruída. Tá bom? Jerusalém seria destruída. E no momento que Daniel tem essa revelação, no capítulo 9, se você abrir no capítulo 9 de Daniel, Israel, vamos dizer, estava vivendo um período bom. Tá bom? Israel estava vivendo um período bom, porque os babilônios tinham, vamos dizer, caído, a Pérsia dominou a Babilônia e ela deu liberdade aos judeus para voltar para Canaã. Deu liberdade para os judeus voltarem para Canaã. Então, a coisa estava boa para os judeus. Aí chega essa revelação no capítulo 9, olha, no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos. Os Medos eram aliados dos persas. Então, olha, Babilônia caiu, Ciro deu liberdade aos judeus e Daniel é revelado, capítulo 9. E ele é revelado com qual tema? Jerusalém será destruída. Mas nós estamos voltando para Canaã para reconstruir Jerusalém e você está sendo revelado. Eu tive uma revelação que num período dividido de 490 anos, 70 semanas, 490 anos, tá ok? Mas depois de 483 anos, ou seja, futuro. Depois de 483 anos, Jerusalém será destruída. O que o anjo está dizendo para Daniel? O que a revelação está dizendo? Olha, a cidade vai ser reconstruída e destruída. Então, pode ser que Estevão estivesse pregando isso, porque esse era um tema que a igreja pregava, é um tema que nós pregamos. Só que como nós já estamos no futuro, nós pregamos que Jerusalém foi destruída, pregávamos, né, a Assembleia de Deus pregava que Jerusalém seria reconstruída, os judeus se destacariam e reconstruiriam o templo. Então nós estamos em outro tempo, nós pregamos uma mensagem diferente, que está se cumprindo. Mas Estevão, os apóstolos, eles pregaram o que iria acontecer. Jerusalém seria destruída no ano 70, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Então, esse versículo 14 se explica assim, de onde teria vindo essa acusação. O versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Bom, nesse conselho, nesse sinédrio, né, como se reunia, certamente Gamaliel estava ali. Muito provavelmente Saulo de Tarso estava ali. Os sacerdotes, sim, porque eles presidiam, se assentavam normalmente junto com Gamaliel. Não? Mas o que vai decorrer, vamos prosseguir na leitura. Bom, na página 5 eu deixo aí um convite para vocês, né, participar do curso de Apocalipse, versículo por versículo, toda quarta-feira, das 7 às 10 da noite. Na página 6, então ele vai agora para Atos 7.
Estevão, ele fez todo o seu sermão mostrando, né, como foram os acontecimentos do Antigo Testamento, e ele conclui o sermão chamando eles, a lição vai comentar, né, homens de dura cerviz. Aquelas pessoas que estavam ali, os saduceus e os fariseus, se Gamaliel estava ali, nós sabemos pela história que ele ainda estava vivo nesse período. Tá bom? Ele ainda estava vivo. Então, se Gamaliel estava ali, pode ter até acontecido eles se reunirem sem Gamaliel, que era a principal voz dos fariseus. Tá bom? Mas também não era fácil para os judeus aceitarem que realmente a interpretação correta das Escrituras, como nós estamos falando hoje, o que estava profetizado é que o Messias viria para morrer. Era a simbologia do Cordeiro Pascal. Isso está nas Escrituras deles. Eles tinham que ter visto isso. Eles erraram. E erraram por quê? Por causa de homens como esses saduceus aqui. Então vocês vejam que são muitos significados proféticos que nós temos para os nossos dias, junto dessa mensagem que é uma mensagem, vamos dizer, para a nossa alma também, ok? Como os cristãos viviam, como tem cristãos vivendo em determinadas partes do mundo, sofrendo perseguição, e nós estamos aqui numa determinada situação, falando de perseguição física, nós estamos num momento tranquilo. Eu acho muito difícil ver uma perseguição física no Brasil. Não é impossível, só se tiver uma guerra civil. Só se o comunismo conseguir fazer no Brasil hoje o que eles não conseguiram fazer em 1964. Nós sabemos que hoje, mesmo o comunismo tendo mudado no mundo, de uma certa maneira, nós temos que dizer que existe no Brasil muitos simpáticos do comunismo. Lembrando que lá, tanto na Rússia quanto na China, as igrejas não têm liberdade. As igrejas não têm liberdade. E hoje existem simpatizantes do comunismo no Brasil, até, vamos dizer, ministros do STF que se declaram comunistas. Então, vamos dizer, como eu disse para vocês, essa possibilidade não é nula, mas eu não quero crer nessa possibilidade, quero acreditar que nós vamos continuar com liberdade. E nós só temos que continuar defendendo a sã doutrina. Defendendo a sã doutrina, mas com liberdade. Mas também corre o risco de defender a sã doutrina, começar a ter perseguição até do Estado. Se tiver uma mudança no Brasil, que eu espero que não. Não acredito. Versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Então, eles já tinham visto, vamos dizer, o rosto de Estevão como um rosto diferente, como o rosto de um anjo. Isso é significativo para você explicar quanto aqueles homens estavam corrompidos. Irmãos, o poder, ele corrompe. O homem, para chegar numa posição de poder e não se corromper, esse homem ele tem que ser realmente um cristão autêntico, porque o poder corrompe. O poder corrompeu o querubim ungido. Ele era a maior das criaturas, a mais elevada. O poder corrompeu ele. Então, um dos trabalhos dele é fazer quem está no poder se corromper. Então, quem se envolve com o poder, até o poder eclesiástico, quem está na liderança de igrejas, tem que tomar cuidado. Quem está na liderança religiosa, tem pessoas que se corrompem até por se achar ser algo além do que o cristão na verdade é. Começar a se gloriar. É a corrupção do poder. Foi o que aconteceu com o querubim ungido para ele se tornar o demônio, né? Então, mesmo eles tendo visto ele com o rosto de um anjo, porque isso era significativo, mesmo eles, vamos dizer, estando desviados, o que eles pregavam nas Escrituras? Não? Eles pregavam, uma das passagens mais pregadas no Antigo Testamento, até hoje falada pelos judeus, é o momento que o rosto de Moisés
aquele rosto resplandeceu, né? O povo viu o rosto dele resplandecendo por causa da presença de Deus. E o que Deus dá agora como sinal? Eles veem o rosto de Estevão resplandecer. É claro que isso fazia lhes lembrar de Moisés, mas eles estavam realmente num grau de corrupção muito grande. É assim que o poder vai corrompendo. A pessoa ela começa a defender algo, para ela voltar atrás, se ela, mesmo às vezes ela vendo que ela está defendendo algo errado, né? Tem muita gente que não volta atrás. Ela conclui que ela está defendendo algo errado, mas mesmo assim ela não volta atrás. Isso é terrível, mas acontece. Esse sinal que Deus mostra para eles, o rosto da pessoa se tornar como o rosto de um anjo, isso é um testemunho muito forte. Mesmo assim, veja o que acontece, né? Então, versículo 57, mas eles gritaram com grande voz, estamos na página 6, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes. Ou seja, todos que estavam ali foram contra eles. Aquela acusação ali, eles certamente perverteram, dizendo que Jesus viria destruir. Agora, a mensagem de Jesus, morto cerca de 2 anos antes, e que os apóstolos estavam reproduzindo, era que eles haviam matado o Messias e que esse Messias havia anunciado que Jerusalém seria destruída. Essa mensagem é muito importante para você, por exemplo, evangelizar um judeu, para evangelizar um judeu. E eu já comentei com vocês aqui em sala de aula que é sabido que os judeus, eles estudam os evangelhos. Por quê? Porque faz parte da história. Qual o documento que eles têm retratando esse período da história? Os documentos que eles têm são os evangelhos. É o documento, a obra que melhor descreve esse período da história de Israel. E muitos personagens aqui, as obras judaicas confirmam. As obras judaicas confirmam. Então, eles estudam os evangelhos. Pois bem, quando eles estiverem estudando os evangelhos, eles devem atentar que Jesus, lá próximo do ano 29, falou que Jerusalém seria destruída, e foi destruída. E Jesus falou que eles seriam espalhados por todas as nações. E Jesus estava reproduzindo mensagem do Antigo Testamento. Isso foi falado por Daniel também. Mas que um dia eles voltariam para a terra de Canaã e se recuperariam como nação e reconstruiriam um templo. É isso que Daniel falou, e Jesus confirmou isso que Daniel falou. Então, o judeu que olha para o que está acontecendo com a nação hoje, ele tem que observar o seguinte: tanto Daniel quanto Jesus falou que o que Daniel tinha profetizado iria acontecer, que Jerusalém seria destruída. Ok? E isso realmente aconteceu. Isso é significativo para a mensagem que Estevão pregava e para a mensagem que nós pregamos. Ele está sendo acusado da mensagem que nós pregamos. É a mesma mensagem, só que, como eu digo, são tempos diferentes. Lá Estevão estava dizendo, olha, será destruída. E nós hoje dizemos, olha, foi destruída. Ou seja, se cumpriu a palavra de Daniel, se cumpriu a palavra de Jesus, e pelo menos pelo que Estevão estava sendo acusado, se cumpriu também a palavra de Estevão. Versículo 58. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Né? Então Saulo, como fariseu, ele, muito provavelmente, ele já estava ali naquele conselho. Dificilmente ele teria chegado depois, apesar de não citar o nome dele lá no conselho, mas depuseram as vestes ali. Ele é a testemunha de que aquele homem deveria morrer, porque no entendimento dele a interpretação não era essa. A interpretação dessa de que o Messias viria para morrer, eles não aceitavam. Para eles, o Messias viria para vencer os romanos, para tirar Herodes do poder, tudo. Essa era a mensagem deles. Mas a simbologia do Antigo Testamento apontava para um Messias sofredor. Apontava. E nós que estamos vivendo aí quase 2000 anos depois da morte de Jesus,
Isso é muito significativo. Você tem que nós temos que nos aprofundar nesse tema, porque, inclusive, Deus já colocou diversos judeus no meu caminho. Eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com judeus, e um momento que nós estamos vivendo é muito importante. Eu conversava com aqueles judeus, né, um analista de sistema no Instituto Nacional do Câncer, conversando com ele, e as coisas que estão acontecendo hoje são muito significativas. Se eu tivesse a oportunidade de conversar ainda mais, seria muito significativo, né? E Deus pode usar todos vocês para evangelizar. O discurso de Estevão, então, tem essa mensagem. Ele está sendo acusado de anunciar algo que acontece em cerca de 40 anos, que é a destruição de Jerusalém. Bom, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bom, se Estevão realmente pregou, como é bem provável que tenha pregado, eram palavras de Jesus, ele tinha que pregar que Jerusalém seria destruída. Não? Para ele também não era fácil, porque para todo israelita, o israelita ele tem um amor especial a Jerusalém e às profecias. Só que ele aprendeu, né, que realmente a interpretação dos rabinos e dos sacerdotes estavam erradas. O Messias chegou, era realmente o tempo do Messias. Isso é comprovado até matematicamente pela profecia de Daniel. Você vê, nós podemos dizer que a vinda do Messias é matematicamente comprovada que ele tem que ter vindo. Isso, o judeu que acredita nas Escrituras, ele tem que concordar com isso. Porque Daniel, o anjo falou para Daniel: olha, em 483 anos o príncipe é tirado. Que é interpretado, o príncipe é morto. Esse príncipe quem é? É o Messias. Então, olha, nós estamos a 2.500 anos desde que Daniel foi revelado, mais ou menos, 2.500 anos, um pouco mais, mas desde que a profecia começou a contar no ano 455 a.C., que o anjo falou: olha, desde a ordem para reconstruir Jerusalém. É normalmente dito o ano 455. Isso bate próximo do ano 29 da era cristã. Então, hoje, o judeu sincero, se ele olhar para a história, para a arqueologia, para os documentos judaicos, ele vai ver que, infelizmente, teve judeus que manipularam esses números, mudando o calendário judaico. Por isso é que hoje você tem um calendário judaico que ele tem uma defasagem de 210 anos pelo nosso calendário. O calendário judaico, ele conta a partir da criação de Adão, principalmente, ou da criação do mundo, como eles dizem. Tá bom? E no calendário, no nosso calendário, no calendário bíblico, histórico também, nós estamos no ano 2025, mas na verdade nós estamos contando a partir da morte de Jesus no ano 1996. E se fosse contar desde Adão, nós estamos no ano 5.996. O calendário judaico, ele era para estar, já que ele conta a partir de Adão, e ele era para estar no ano 5.996. Tá bom? Mas se você for na internet e pesquisar, por exemplo, eu vou pesquisar aqui agora, olha, Rosh Hashanah 2025. Vai ser no dia 23 de outubro, tá bom? Começa no dia 22 e termina no dia 23 de outubro. Aí vai ver aqui qual é o ano judaico, o ano novo judaico. Ele não mostrou aqui. Deixa eu ver. Ano 5.700... Não, 5.786, né? Acho que vai ser o ano 5.786. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Rosh Hashanah 5.786. Tá bom? Então, agora até a inteligência artificial respondeu, olha. Rosh Hashanah 5.786 começa ao pôr do sol de segunda-feira
22 de setembro de 2025, e termina após o anoitecer de quarta-feira, 24 de setembro de 2025. 5.786. Mas se eles contassem, né, a contagem profética verdadeira, que seriam 4 dias, 4.000 anos até o Cordeiro de Deus morrer, até o Cordeiro morrer, o Cordeiro Pascal morrer, então seriam 4.000 anos até a morte do Cordeiro. Não? E da morte do Cordeiro, que é Jesus, até nós, 1.996 anos. Então seriam 5.996 anos. Isso é significativo, mas eles manipularam, por isso que eles estão no ano 5.786. Isso é comprovado na história. Isso é comprovado na história. Eles tiraram realmente 210 anos, tiraram uma quantidade de anos que deu essa diferença que nós temos hoje. Agora, a Rosh Hashanah judaica vai ser a 5.786, mas na verdade seria a Rosh Hashanah 5.996, faltando 4 anos para completar a Rosh Hashanah 6.000, né? E isso é muito significativo até para o judeu que estuda as Escrituras. Pois bem, na página 7, começa o nosso comentário. Então, como é eu disse, uma lição devocional, eu vou, assim, eu fiz um bom comentário na leitura bíblica em classe, né, já são 30 minutos, 36 minutos de comentário, e aqui, nessas partes, eu vou andar um pouquinho mais rápido. Bom, introdução, na página 7. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Bom, aqui é um autêntico cristão destemido. Concluindo essa introdução aqui, eu comento, isso é resultado dos dons espirituais. Isso é resultado dos dons espirituais. Talvez Estevão não fosse destemido antes. Por isso que eu falei para vocês que o debate de Estevão ali com aquelas pessoas, tanto que eu vou comentar mais abaixo, talvez Saulo de Tarso estivesse ali naquele debate. Se estava, levou uma surra. Mas Saulo de Tarso, por outro lado, eu não sei se eu já comentei para vocês, na aula de Atos dos Apóstolos eu comentei que na obra judaica chamada Talmud, eles dizem que tinha um discípulo de Gamaliel que era um fenômeno, um menino era muito bom. E esse menino ele desaparece da história, eles não falam mais desse menino. E existe Gamaliel, que é um menino que se destacou, ele foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Então, se fosse, né, e talvez fosse, tanto que ele sozinho vai se separar quando se converter 3 anos na Arábia para reestudar o Antigo Testamento. A pessoa, para fazer isso, ele tem que ter autonomia, tem que ser inteligente, tem que ter um grande conhecedor do texto. Não? Então, talvez Saulo de Tarso estivesse ali, não? No debate com Estevão. No capítulo 1, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Bom, o número 1, aprendendo com Estevão, eu coloquei aí em azul um ponto de destaque desse capítulo para vocês comentarem. Ele diz o seguinte: além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Bom, então essa parte aqui eu destaco principalmente para dizer que todo cristão tem que saber responder, né? Eu tenho mostrado para vocês aqui
com certeza absoluta que, infelizmente, a Assembleia de Deus não tem sabido responder determinadas questões, e eu falo uma questão simples: batismo de recém-nascido. Isso o cristão tem que estar preparado para responder, que batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Toda pessoa que participa desse batismo, ela não tem o batismo cristão. Tá bom? E a Assembleia de Deus chama igrejas que praticam esse batismo de igrejas irmãs. Então, olha, isso é um problema sério. Então, existem questões no nosso meio que, infelizmente, tem pessoas que não sabem responder, e, às vezes, mesmo pessoas que estão trabalhando, vamos dizer, no ensino das Assembleias de Deus. Bom, na página 9, ainda no item 2, final da página 9, o capítulo A Fé sob Ataque, ele destacou aí uma outra, eu destaquei em azul uma outra parte para vocês, que é interessante. Ele comenta: é interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, né, se levantaram, né, unânimes, se levantaram, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Sempre vai acontecer. Porque os ímpios, irmãos, presta atenção nos níveis que os ímpios vivem. Nós sabemos que nem todos os ímpios são possessos. Existem aqueles ímpios que Satanás chega ao ponto de usar os lábios dele. Um demônio pode falar pelos lábios dele. Uma pessoa que ela chega a um nível de ser possesso. Tem pessoas que elas não são possessas, mas elas são oprimidas e dirigidas pelo demônio para chegar a determinadas conclusões erradas. Ok? Seja ela, por exemplo, até doutrinária, né? Visões sobre o cristianismo, ou até a visão errada de que um cristão deve morrer. Como na história, por toda a história, isso aconteceu. Pois bem, na página 10 eu coloquei um ponto aí em verde para destacar, porque nesse ponto da aula, no capítulo 6 ainda, Estevão ele foi desafiado por alguns grupos, né? 4 grupos de pessoas que desafiaram Estevão. 4 grupos de pessoas que desafiaram Estevão. E esses grupos, então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou destacar cada um desses grupos. É o versículo 9 que nós lemos, né? Vou reler ele, está nesse tópico: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Então, da Cilícia e a Ásia está formando um mesmo grupo. Então eu coloquei um comentário aí em verde, estamos na página 10, onde eu comento: os 4 grupos citados indicam interpretações da lei judaica, como eles estavam normalmente divididos, né? Desses aqui, alexandrinos seriam os mais respeitados. Mas eu vou começar na ordem, né? Os libertos. Estudando na história, nós descobrimos quem são esses hereges, vou chamá-los assim, porque eram hereges, né? Eram judeus oriundos da Líbia, do norte da África, onde havia uma grande comunidade judaica. Eram chamados libertos por terem se tornado escravos dos romanos, mas terem alcançado a liberdade. Né? Entre os judeus normalmente eles tinham uma condição financeira boa, então um judeu, quando encontrava normalmente outro judeu, ele comprava, né? Procurava comprar ele para dar liberdade ao irmão. Entre os cristãos também acontecia isso. Tem diversos casos na história de escravos sendo vendidos, e um cristão, né, acabou sendo escravizado e está sendo vendido como escravo. Às vezes jovens, e eles compravam para poder dar liberdade aos irmãos. Você vai viver aqui na comunidade agora, nós todos estamos vivendo aqui para sobreviver, você fica aqui conosco. Isso era comum. Não? Achados arqueológicos
apontam a existência de judeus nessa região desde o século VI, ou seja, desde os anos 600, quando a Babilônia levou muitos judeus cativos e judeus fugiram, espalhando-se pelo mundo. Então eles estavam no norte da África, a atual Líbia. Poderiam ser oriundos do cativeiro assírio do século VIII a.C., lá dos anos 700, teve o cativeiro assírio. Então eles eram dessa região da Líbia. Os alexandrinos talvez fossem os mais respeitados, porque Alexandria, ela era, nesse período da história, o centro da cultura do mundo. Ela tinha superado Atenas, porque os gregos, né, que dominaram o Egito, cerca de 300 anos antes, eles fizeram de Alexandria, a maior biblioteca do mundo. Era um grego que estava governando o Egito, ele queria exaltar aquela terra. E a Alexandria se tornou o local onde apareceram os grandes pensadores, os grandes filósofos do mundo antigo. Okay? Por conta dessa grande biblioteca e escritos que eles reuniram dos gregos, babilônios, persas, assírios, israelitas, tanto que vocês já ouviram falar na Septuaginta, foi a tradução que eles solicitaram que fosse feita para essa biblioteca de Alexandria também. O Novo Testamento, para vocês terem ideia da influência de Alexandria, o Novo Testamento, eles utilizavam, segundo a história, o Novo Testamento, o Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Okay? O hebraico ele estava assim praticamente reservado no meio acadêmico, Gamaliel, Saulo de Tarso, mas o povão não falava hebraico e até as escrituras em hebraico muitos já não liam, né? Liam em aramaico e umas escritas, vamos dizer, em aramaico representando o hebraico. Então eles tinham vamos assim, um certo domínio cultural pelo grego. O grego era mais utilizado. A igreja do Novo Testamento, ela utilizava o grego. O apóstolo Paulo, quando ele andava pregando em grego. Isso é estudado na formação do Novo Testamento, não existe dúvida. E todo esse conhecimento de grego também do Antigo Testamento vinha de onde? Vinha dos alexandrinos. Tanto que em Alexandria estava o maior filósofo judaico de todos os tempos, para muitos, né? Filósofo, né? Que era Fílon de Alexandria. Vamos falar sobre ele agora. Ele existia nesse período, ele ainda estava vivo. Tá ok? Eu comento, na página 11 agora. Grupos de judeus oriundos da cidade de Alexandria, no Egito. Em Alexandria se destacava o filósofo judeu Fílon de Alexandria. Ele vai morrer no ano 45. Como eu disse, nós estamos aqui no ano 31, provavelmente 31. Segundo Jerônimo de Estridão, Fílon era da linhagem sacerdotal de Arão. Fílon desenvolveu uma interpretação da Tanakh à luz da filosofia grega, seguindo uma linha alegórica. Sobre o Messias, afirmava que não haveria um personagem, mas apenas uma era, ou um período de bonança. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Então vocês vejam, talvez o maior influenciador do mundo judaico nesse período, ele desacreditava em um Messias que viesse como homem, e principalmente para morrer. Para ele não teria um Messias homem. Messias seria uma era, ok? Um período de bonança. Como o maior intérprete da lei considerado era Gamaliel. Mas o centro cultural do mundo, de conhecimento filosófico, tudo estava em Alexandria nesse período. Então, esse homem pode acreditar que ele influenciava muito também a interpretação judaica. E esses alexandrinos, certamente eles estão defendendo o quê? Por que eles estão rejeitando Jesus? O ensino que eles traziam de Alexandria, do grande mestre, o ensino que eles traziam de lá,
qual era? É que não teria um Messias homem. Então, pregar que Jesus Cristo era o Messias que teria morrido, como estava profetizado no Antigo Testamento, o argumento desses alexandrinos debatendo com Estevão certamente seria esse de Fílon de Alexandria. Não, o Messias não será um homem, o Messias será uma era. Então esquece que o Messias pode ter vindo para morrer. Esse seria o argumento deles. Não? Bom, a Bíblia não diz qual é o contra-argumento de Estevão, mas se nós olharmos para o Antigo Testamento, tanto Daniel quanto o Êxodo, toda a simbologia do Antigo Testamento apontava sim para um Messias que morreria. Se alguém acredita na profecia de Daniel, Daniel diz claramente que o príncipe morreria, o Messias morreria. Ele está profetizando ali a recuperação de Israel. A recuperação de Israel é feita pelo Messias. O anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para extinguir a transgressão. Falar só desse resultado das 70 semanas. Está falando, é o Messias que faz essa obra. E, ao mesmo tempo, o anjo diz para Daniel que o Messias é morto. Então, certamente esse seria um dos argumentos de Estevão, né? E prossegue, defendia que a interpretação literal das Escrituras sufocava a percepção de Deus, tornando-a complexa e imperceptível. Ou seja, quando nós falamos do Cordeiro Pascal, essa é uma interpretação, vamos dizer que existe um símbolo nela, mas ela vai se cumprir, existe um cumprimento literal. Vai haver alguma morte para resgatar a humanidade, é isso que está simbolizado no Antigo Testamento. Foi isso que Jó disse na literatura dos judeus: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Então isso está profetizado. Ok? Ele prossegue. Fílon escreveu um comentário sobre a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, onde defende que a Torá exerceu influência sobre os filósofos gregos. Este ensino de Fílon foi muito questionado. Bom, aqui eu coloquei também um conhecimento filosófico interessante, ele falando que o conhecimento judaico teria influenciado entre os gregos, principalmente nos gregos que dominaram o Egito e pagaram 70 judeus, rabinos judeus, para traduzir do hebraico para o grego as escrituras sagradas. Aqueles homens certamente foram influenciados, sim, né? Bom, o terceiro grupo eram os sirineus. Eram judeus oriundos da cidade de Cirene, na África. Os judeus representavam 1/4 da população de Cirene. Cirene era dominada pela filosofia de Teodoro de Cirene, que fora aluno do filósofo Protágoras e professor de Platão. Fazendo parte da escola da linha de pensamento de Platão, podemos conjecturar que Teodoro de Cirene, como Platão, defendia o sistema de castas, que afirmava que os deuses haviam determinado ou predestinado alguns para liderarem e outros para serem liderados. Ou seja, defendia a heresia que o pagão Agostinho de Hipona vai implantar na Igreja Católica. E essa era uma doutrina pagã. Todos os pagãos, até os filósofos, defendiam. Até os filósofos defendiam. Os indianos, os persas, todo mundo pagão defendia 2 coisas: que os mortos precisam de invocação, tá bom? E defendiam que os deuses determinam a vida do homem, porque vem da doutrina do horóscopo, né? E o 4º grupo eram os cilicianos. Não? Os cilicianos, eles eram da Cilícia. Paulo era da Cilícia. Né? Por isso, Saulo, melhor dizendo, né? Botei Paulo aí, Saulo era da Cilícia. Por isso que talvez Saulo estivesse entre esses que estavam debatendo com eles. É uma possibilidade. Em Atos 21:39 diz: mas Paulo lhe disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidadão não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, o pensamento da Cilícia, pelo menos pelo que nós vemos, tanto de Saulo de Tarso, era o pensamento de Gamaliel. Era o pensamento que os israelitas tinham naquele período
que o Messias viria vencedor. O Messias viria vencedor. Então você tem aí essas 4 possibilidades de você pensar. Mas principalmente os alexandrinos e os da Cilícia seriam mais ou menos como se dividiria o pensamento judaico. Ou o Messias seria uma era, ou o Messias seria um guerreiro vencedor. Tá? Por isso, o número 3... Por isso, o número 3 fala da disputa com Estevão. E eu até errei aí, era para colocar em azul, eu botei em verde. Depois eu vou corrigir. É o vocábulo suséteu, traduzido aqui como disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Estamos no final da página 12, né? No final da página 12. Aí destaquei esse ponto também da revista, né, para vocês poderem ver. Já são 55 minutos. Na página 15, o capítulo 3, Estevão e o martírio na igreja. Bom, eu destaquei esse número 1 aqui para ler com vocês. Contemplando a vitória da cruz, diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E ele conclui, uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Nós podemos dizer que essa visão de Estevão, ela é certamente a visão que os cristãos terão quando eles forem arrebatados. Quando o arrebatamento acontecer, como eu falei para vocês, já que essa é uma mensagem também devocional, né? A história de Estevão, essa visão de Estevão, eu defino ela como a visão que os cristãos terão no momento do arrebatamento da igreja. Quando você estiver sendo arrebatado, essa visão do Cristo glorificado, né, à direita de Deus, é certamente a visão que nós teremos também. E a conclusão na página 16. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte da defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Né? E nós temos cristãos que estão indo às últimas consequências pelo mundo, né? Cristãos pregando o evangelho em todas as partes do mundo.